No começo dos tempos, quando o ser humano ainda descobria o que significava existir, nasceu um sentimento perigoso e profundo, que até hoje é responsável por cicatrizes e tragédias em muitas vidas: a inveja. De todos os sentimentos que surgem no coração humano, a inveja é um dos mais sutis e ao mesmo tempo devastadores. Ela nasce silenciosa, disfarçada como uma comparação inocente, mas cresce como um fogo que consome tudo ao redor. A Bíblia é repleta de histórias que mostram os efeitos devastadores da inveja, desde os primeiros capítulos, como se a humanidade carregasse esse fardo em sua essência. A inveja não é apenas um desejo pelo que o outro possui, mas um ressentimento profundo que corrói o espírito, levando o ser humano a desejar a queda de seu próximo, mesmo que isso signifique sua própria destruição. Ela é a semente de muitos pecados, como o orgulho, o egoísmo e a cobiça, que afastam o homem de Deus e o mergulham em um ciclo de dor e insatisfação. O relato bíblico de Caim e Abel é o exemplo primordial da inveja humana. Quando Caim percebeu que Deus aceitou a oferta de seu irmão Abel, ele sentiu um amargor que não conseguiu controlar. Em vez de buscar melhorar a si mesmo, a inveja o cegou, tornando-o incapaz de ver outra saída além da destruição de seu irmão. E assim o primeiro homicídio foi registrado, trazendo à tona o poder destrutivo que a inveja pode ter. Essa história é apenas o início de uma série de relatos que revelam como esse sentimento, quando não controlado, pode levar à ruína tanto de quem sente quanto de quem é alvo dele. Em uma época onde as primeiras gerações de seres humanos ainda descobriam a conexão com o Criador, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, buscavam formas de expressar sua devoção. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, cada um com o que possuía. Abel, pastor de ovelhas, ofereceu o melhor de seu rebanho, enquanto Caim, agricultor, trouxe do fruto de suas colheitas. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, não por desprezar Caim, mas porque viu em Abel uma entrega sincera e humilde. Isso causou uma reação inesperada e feroz no coração de Caim. O ressentimento de Caim tomou forma em um sentimento de comparação e desprezo por seu próprio irmão. Ele não conseguiu compreender que o valor da oferta estava no coração de quem a oferecia, e que Deus não estava rejeitando, mas sim, mostrando-lhe um caminho de redenção. Porém, o orgulho ferido de Caim transformou-se em uma inveja profunda, um desejo de se igualar a Abel, mesmo que para isso precisasse apagá-lo da existência. Esse sentimento se transformou em uma escuridão que o consumiu por completo. Caim, incapaz de controlar a inveja que crescia em seu peito, convidou Abel para o campo, onde, num ato de violência impensada, derramou o sangue de seu próprio irmão. Esse foi o primeiro assassinato da história humana, um crime motivado não por vingança ou ódio direto, mas por inveja. Uma inveja que nasceu de uma falta de entendimento sobre o próprio valor e sobre o amor divino. Após o ato, Caim enfrentou a consequência de sua escolha, sendo marcado e exilado, tornando-se um errante. Um símbolo da ruína que a inveja pode trazer para a vida de qualquer pessoa. A história de Caim e Abel é um forte lembrete do quanto a inveja, quando não reconhecida e controlada, pode destruir não apenas relações, mas também a própria alma de quem a sente. Essa lição se torna um marco inicial nas Escrituras para entendermos os perigos de alimentar o sentimento de inveja e os caminhos sombrios que ele pode abrir. Em uma família numerosa e abençoada, José, o filho mais novo de Jacó, cresceu cercado pelo carinho especial de seu pai. Jacó, já em idade avançada, via em José uma promessa de continuidade e esperança, o que o levou a presentear o jovem com uma túnica colorida, um símbolo de amor e preferência. No entanto, esse gesto, embora inocente e amoroso, despertou um ressentimento profundo nos outros irmãos. Para eles, a túnica de José não era apenas uma peça de roupa, era um sinal constante da predileção do pai, algo que eles viam como uma injustiça. E assim a inveja se enraizou. Além disso, José tinha sonhos peculiares, visões nas quais ele parecia ocupar uma posição de liderança sobre os próprios irmãos. Em sua ingenuidade juvenil, ele compartilhou esses sonhos com eles, acreditando que entenderiam sua visão de futuro. No entanto, para os irmãos, esses relatos eram uma afronta, um prenúncio de que José desejava se elevar acima de todos. A inveja, que antes era um ressentimento escondido, se transformou em ódio aberto, fazendo com que os irmãos planejassem formas de se livrar de José. O que começou como uma simples insatisfação, uma amargura velada, culminou em um ato drástico. Os irmãos decidiram vender José como escravo para mercadores que iam ao Egito, e com isso se livraram dele, acreditando que estavam eliminando o problema. Contaram ao pai que José havia sido morto usando a própria túnica, agora manchada de sangue de um animal, como prova da suposta tragédia.
Essa traição não trouxe paz aos irmãos, mas sim uma inquietação duradoura, uma sombra que os acompanharia por muitos anos. José, por sua vez, viveu anos de servidão e provações no Egito, mas manteve seu coração firme, acreditando no propósito maior de Deus para sua vida. A história de José é um lembrete poderoso de que a inveja, quando não contida, pode levar até mesmo uma família a se desintegrar e cometer atos cruéis, e de que o destino sempre reserva surpresas para aqueles que têm um coração puro e perseverante, apesar das adversidades. Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus para governar o povo, e inicialmente demonstrou bravura e obediência. No entanto, sua trajetória tomou um rumo sombrio quando um jovem pastor chamado Davi entrou em cena. Depois de derrotar o gigante Golias, Davi se tornou um herói nacional, e o povo de Israel passou a exaltá-lo. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares, era o cântico das multidões, o que inflamava ainda mais o ego ferido do rei. Para Saul, Davi não era apenas um jovem talentoso, mas uma ameaça direta ao seu trono. O que poderia ter sido uma oportunidade de aliança e apoio transformou-se em uma obsessão perigosa. A inveja tomou conta do coração de Saul, e ele começou a ver Davi como seu inimigo, mesmo quando Davi demonstrou lealdade e respeito. A inveja não apenas consumiu seus pensamentos, mas também afetou sua sanidade, fazendo-o viver em constante paranoia. Em vez de governar com sabedoria, Saul passou a despender seus dias e esforços para eliminar aquele que considerava seu rival. A obsessão de Saul o levou a tentar assassinar Davi várias vezes. Em uma ocasião, arremessou uma lança contra ele enquanto Davi tocava música para acalmar seu espírito. Mesmo tendo inúmeras oportunidades de se vingar, Davi escolheu o caminho da paciência e da fé, confiando que Deus tinha um propósito maior para sua vida. Ele fugiu e se escondeu, aguardando o momento certo para agir, e sua atitude apenas destacava ainda mais o contraste entre os dois. Saul, consumido pela inveja, perdia o favor de Deus, enquanto Davi, paciente e humilde, ganhava a aprovação divina e do povo. A história de Saul é uma das mais tristes narrativas de autodestruição. Seu reinado, que começou com tanto potencial, foi arruinado pela inveja, deixando-o isolado e espiritualmente vazio. No final, o trono que ele tentou proteger com tanto fervor foi tirado dele, e Davi, o jovem que ele perseguiu, tornou-se o próximo rei de Israel. Esta história é um poderoso alerta sobre como a inveja pode corroer a alma e destruir tudo o que se possui, inclusive aquilo que mais se deseja proteger. Anos se passaram, e a vida de José tomou rumos inimagináveis. Ele foi de escravo a servo fiel na casa de Potifar, depois injustamente preso e finalmente interpretador dos sonhos do faraó. Por sua sabedoria e capacidade de entender os sinais de Deus, José foi elevado à posição de governador do Egito, encarregado de salvar a nação de uma fome devastadora. O jovem sonhador, traído pelos próprios irmãos, agora era a autoridade máxima a quem muitos recorriam em busca de socorro. Durante a grande fome, os irmãos de José, desconhecendo sua verdadeira identidade e com suas vidas em perigo, viajaram ao Egito para comprar alimento. Ao vê-los, José reconheceu imediatamente aqueles que o haviam vendido como escravo. Em um misto de emoção e dor, ele teve a oportunidade de vingar-se, de retribuir a injustiça que sofreu. Mas, guiado por seu coração transformado e pelo amor de Deus, José decidiu perdoar. José revelou sua identidade aos irmãos em um momento de profunda emoção. Em vez de buscar vingança, ele os acolheu e os tranquilizou dizendo: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muitos." Nesse ato, José mostrou que o verdadeiro poder não está em retribuir o mal com o mal, mas em vencer a inveja com amor, um amor tão grande que é capaz de romper as barreiras da amargura e do rancor. A história de José e seus irmãos nos ensina que o perdão é a resposta mais poderosa à inveja e que a verdadeira força reside na capacidade de transformar a dor em compaixão. Por meio de José, a Bíblia nos mostra que o amor pode restaurar o que a inveja destruiu, trazendo redenção e cura para todos os envolvidos. A parábola dos trabalhadores na vinha, contada por Jesus, é uma das histórias mais impactantes do Novo Testamento e aborda diretamente o tema da inveja e da graça. Na narrativa, um proprietário de uma vinha saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Ao longo do dia, ele continuou a chamar mais trabalhadores, prometendo a cada um salário justo. No final da jornada, todos foram chamados para receber seus pagamentos, independentemente de quanto tempo tinham trabalhado. Quando aqueles que foram contratados primeiro receberam exatamente o mesmo salário que aqueles que haviam trabalhado apenas algumas horas, a inveja e o descontentamento começaram a surgir entre os primeiros.
Como é possível que estes últimos tenham recebido a mesma recompensa que nós, que trabalhamos o dia todo sob o sol? Eles questionaram, expressando seu ressentimento. O proprietário da vinha então respondeu com sabedoria: amigo, não estou sendo injusto com você. Não concordou em trabalhar por um denário? Não posso fazer o que quero com o que é meu? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Essa parábola ilustra a essência da graça divina, um conceito que desafia a lógica humana e as comparações que muitas vezes fazemos. A graça não é distribuída com base em nossos méritos, mas é um presente gratuito e abundante de Deus. A inveja que surge quando nos comparamos com os outros, pode nos cegar para as bênçãos que já temos. A história nos convida a refletir sobre nossa própria atitude em relação ao sucesso e às bênçãos dos outros. Em vez de permitir que a inveja nos consuma, devemos abraçar a generosidade e a bondade, reconhecendo que a abundância de Deus não diminui com as bênçãos que Ele concede a outros. Ao final, esta parábola nos lembra que todos nós somos chamados para receber a graça de Deus, independentemente de quando ou como chegamos a Ele. Em um mundo que muitas vezes valoriza a competição e a comparação, a mensagem de Jesus é clara: a verdadeira felicidade está em reconhecer e celebrar as bênçãos de outros, entendendo que cada um tem um lugar único e especial na vinha do Senhor. A inveja também se manifestou de maneira sutil, mas devastadora, na relação entre Miriam, Arão e seu irmão, Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na saída do Egito e na travessia do deserto rumo à terra prometida. Apesar de ser o líder ungido por Deus, a presença de Moisés começou a suscitar ressentimentos em Miriam e Arão. Em um momento de vulnerabilidade, Miriam expressou sua insatisfação em relação ao papel de Moisés, questionando por que ele deveria ter mais influência sobre o povo de Deus do que eles. A situação se agravou quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, insinuando que Deus também poderia ter falado através deles. A inveja que Miriam sentia por não estar em uma posição de destaque levou a menosprezar a liderança de seu irmão. Ao se opor a Moisés, Miriam não apenas desafiou a autoridade de Deus, mas também expôs sua própria insegurança e ambição. A resposta de Deus foi clara e contundente. Ele convocou Moisés, Miriam e Arão para a tenda da congregação e, diante deles, declarou que Moisés era o homem mais humilde da terra, um profeta que tinha uma relação íntima com ele. Como consequência de sua inveja e rebelião, Miriam foi acometida de lepra, tornando-se um símbolo da punição divina por sua desobediência e ciúmes. Esse episódio destaca o quão destrutiva pode ser a inveja, especialmente entre aqueles que deveriam apoiar uns aos outros. Miriam, uma líder e profetisa em sua própria direita, teve sua posição questionada, não por Deus, mas por seu próprio coração, que se encheu de amargura. A história de Miriam nos ensina que a inveja pode levar à queda, não apenas na percepção dos outros, mas mais importante, na própria visão que temos de nós mesmos. É essencial lembrar que, em vez de competir ou invejar, devemos apoiar aqueles ao nosso redor, celebrando as vitórias uns dos outros como se fossem nossas, pois isso nos fortalece e nos une na missão maior de glorificar a Deus. À medida que Jesus começou seu ministério, um novo fenômeno espiritual emergiu entre o povo de Israel. Suas palavras e ações atraíram multidões, curando enfermos, ressuscitando mortos e desafiando as normas sociais. Entre aqueles que se opunham a ele estavam os fariseus e saduceus, líderes religiosos que viam em Jesus não apenas um pregador, mas uma ameaça à sua autoridade e tradição. O temor de perder suas posições privilegiadas, sua influência sobre o povo e seu controle sobre as escrituras levou esses líderes a um estado de inveja e hostilidade. A inveja, que inicialmente se manifestou como descontentamento, rapidamente se transformou em perseguição. Os fariseus, que eram considerados os guardiães da lei, sentiam-se desafiados pela maneira como Jesus interpretava as escrituras e pela liberdade que ele oferecia às pessoas. Sua popularidade crescia, enquanto suas práticas religiosas se tornavam cada vez mais questionadas. Ao invés de reconhecer a verdade que Jesus apresentava, eles se fecharam em seu orgulho, decidindo atacar sua mensagem e seu caráter. Um exemplo notável desse conflito ocorreu quando Jesus curou um homem cego de nascença. Os fariseus, em sua inveja, tentaram desacreditar o milagre e interrogar o homem curado, ignorando a maravilha do que havia acontecido. Em vez de se alegrar pela cura, seu foco estava em manter suas posições de poder. A inveja os cegou, impedindo-os de ver a verdadeira natureza do Evangelho, um chamado à transformação e à inclusão. Essa narrativa nos mostra que a inveja pode se manifestar em formas sofisticadas, especialmente entre aqueles que deveriam ser exemplos de amor e compaixão.
O medo do novo e do desconhecido, quando alimentado pela inveja, pode levar a um obstáculo ao crescimento espiritual e ao progresso. O desafio para nós é reconhecer quando estamos sendo guiados pela inveja e, em vez disso, abraçar a mudança com um coração aberto e receptivo, assim como Jesus fez, sempre buscando a verdade e o amor, mesmo diante da oposição. Entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus estava Judas Iscariotes, um homem que, ao longo do ministério de Cristo, começou a se deixar consumir pela inveja e pela ambição. Inicialmente, Judas foi um dos mais próximos seguidores de Jesus, testemunhando milagres, ouvindo ensinamentos profundos e participando da missão de espalhar o Evangelho. No entanto, conforme Jesus ganhava notoriedade e os fariseus e saduceus se tornavam cada vez mais hostis, Judas começou a sentir um desejo insaciável por poder e riqueza. A fama de Jesus, a adoração que ele recebia e a maneira como as multidões o seguiam começaram a gerar um sentimento de frustração em Judas. Ele não só via em Jesus a possibilidade de um líder político que poderia restaurar Israel, mas também o que poderia significar para sua própria ambição. A inveja por não ser o centro das atenções o levou a se desviar de seus princípios e eventualmente a trair o próprio mestre que lhe havia mostrado amor e compaixão. A transação que Judas fez com os líderes religiosos, entregando Jesus por 30 moedas de prata, não foi apenas um ato de traição, mas uma manifestação extrema de como a inveja pode nos cegar para o que realmente importa. Após a traição, a realização de seu ato se transformou em um peso insuportável. Ele percebeu que a busca pelo poder e pela riqueza era vazia, e a culpa e o remorso consumiram. A história de Judas Iscariotes é um lembrete doloroso de que a inveja pode nos levar a decisões que mudam nossas vidas para sempre. O desejo de ser reconhecido e exaltado, quando descontrolado, pode nos levar a trair aqueles que amamos. O fim trágico de Judas, que culminou em sua própria morte, ilustra que as consequências da inveja não afetam apenas o invejoso, mas também os que estão ao seu redor. Aprendemos, portanto, que é vital cultivar a humildade e a gratidão, permitindo que o amor e a compaixão sejam os guias de nossas ações. A jornada através da inveja nos conduz a uma conclusão poderosa e transformadora, a possibilidade de redenção e superação. Após explorarmos as trágicas histórias de Caim, Saul, Miriam e Judas, é essencial refletir sobre como esses sentimentos negativos podem ser transformados em algo positivo por meio do amor e da compaixão. Um exemplo claro de superação está na vida de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que passou por uma profunda metamorfose após a negação de seu Senhor. Pedro, muitas vezes impulsivo e emocional, teve suas próprias lutas internas, incluindo momentos de inveja em relação aos outros discípulos. No entanto, após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado de maneira extraordinária. Em uma conversa íntima com Jesus, o Senhor perguntou 3 vezes: "Pedro, você me ama?" Cada resposta de Pedro não só reafirmou seu amor, mas também foi um passo na jornada de cura e transformação. Essa interação se tornou um ponto de virada, mostrando que, independentemente de nossas falhas e dos sentimentos de inveja que possam surgir, sempre há espaço para o perdão e a restauração. O perdão que Pedro recebeu não foi apenas para ele, mas para todos nós. Através dessa narrativa, percebemos que a verdadeira cura começa com o reconhecimento de nossas falhas e a disposição de mudar. O amor de Jesus é um amor que cura, que transforma e que nos chama a uma vida de compaixão. Depois de sua restauração, Pedro se tornou um pilar da igreja primitiva, proclamando o Evangelho e servindo com humildade e paixão. A partir de sua vida, aprendemos que a inveja pode ser superada quando escolhemos amar e servir ao próximo, reconhecendo que a verdadeira grandeza não está em ser o melhor, mas em servir aos outros com um coração generoso. Ao final, a mensagem de Cristo nos ensina que a superação da inveja está enraizada na compaixão e no amor. Cada um de nós tem o poder de escolher não apenas como reagimos à inveja, mas também como promovemos a paz e a união. Ao vivermos com gratidão e amor, criamos um legado que não apenas transforma nossas vidas, mas também impacta aqueles ao nosso redor. Que possamos nos lembrar de que a compaixão é um antídoto para a inveja, e que em cada ato de amor, estamos construindo um mundo melhor. Ao longo desta narrativa, exploramos as profundezas da inveja, um sentimento que, embora comum, pode levar a consequências devastadoras para aqueles que o sentem e para os que estão ao seu redor. A história de Caim e Abel nos lembrou do primeiro homicídio da história, um ato motivado pelo ressentimento e pela comparação, que destruiu não apenas a vida de Abel, mas também a de Caim. Em seguida, vimos a traição dos irmãos de José, que, dominados pela inveja, lançaram seu próprio irmão ao sofrimento.
apenas para se encontrarem mais tarde diante da misericórdia e do perdão que ele ofereceu. A narrativa de Saul e Davi expôs como a inveja pode corroer o espírito e levar um homem ao desespero, enquanto a história de José destacou o poder transformador do amor e do perdão. Finalmente, a parábola dos trabalhadores na vinha nos ensinou sobre a natureza da graça divina, um amor que não se mede, que não se compara, mas que é abundante e incondicional. Ao refletirmos sobre essas histórias, somos desafiados a confrontar a inveja que pode habitar em nossos corações. Em um mundo onde as comparações são frequentes e as redes sociais amplificam a insatisfação, é fundamental lembrar que cada um de nós tem um valor único aos olhos de Deus. Em vez de permitir que a inveja nos domine, somos chamados a cultivar um espírito de gratidão, celebração e amor, que possamos aprender com as lições do passado e, em vez de sucumbir à inveja, escolher o caminho do perdão e da generosidade. Ao fazermos isso, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também impactamos positivamente aqueles ao nosso redor, criando um ambiente de amor, aceitação e esperança. Assim, a verdadeira vitória sobre a inveja se revela não em rivalidade, mas na união e na construção de um mundo mais solidário e amoroso. O que você achou da história? Sua opinião é super importante para nós. Se gostou, não esqueça de deixar um like e comentar abaixo sobre o que mais te emocionou. E para ficar por dentro de tudo que estamos preparando, inscreva-se no canal. Ative as notificações para ser avisado sempre que lançarmos novos vídeos. Venha fazer parte da nossa comunidade e embarque nessa jornada incrível conosco.